Ok. Ok. Só ajustar a tela aqui que nós já vamos conversar. Muito bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alguém, por favor, dá um sinal se estão me ouvindo corretamente. Sim. Ok, muito obrigado. Então, boa noite a vocês. Essa turma não teve aula comigo, né? Momento algum. Me parece que não. Muito bem. Temos aí, meu nome é Reinaldo Monteiro. Meu e-mail é professorreinaldomonteiro@gmail.com. Esse e-mail é específico para atender alunos. Eu tenho outro e-mail, mas é de uso profissional. Esse e-mail eu deixo só para atender alunos. Né? Bom, eu sou professor da Faculdade de Direito há 36 anos, lecionando matéria de Direito Civil e de Direito Empresarial. Passei também no passado, no início da minha carreira, a lecionar Direito do Trabalho. Mas hoje só me dedico ao empresarial e às primeiras linhas do Direito Civil, indo até o 4º semestre. Bem, a nossa matéria nós vamos tratar de sociedades. Vocês tiveram no semestre passado a teoria, né, de empresa, a parte introdutória do direito empresarial. Nesse módulo, nós vamos tratar de sociedade simples, sociedade em comum, a sociedade em conta de participação, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade cooperativa e a reorganização das sociedades. Então, nós vamos examinar... Desculpa, tem mais um outro ponto. Vamos examinar aqui outras situações societárias também. Tá? Esse é o programa que nós vamos desenvolver até o mês de novembro, comecinho de dezembro, aproximadamente. Né? Vamos desenvolver. Vocês estão conseguindo ver o meu slide, né? Sim, okay. Professor. Muito bem, muito bom. Alguma dúvida por enquanto? Não. Tendo dúvida, vamos continuar, então. A bibliografia de referência é aquela mesma que vocês usaram no semestre passado. É o Fábio Ulloa, o Rubens Serguião, o Gladson Barmedi, né, o Valdo Fázio Júnior, o Marlon Tomazelli, o Ricardo Negrão. Ou seja, qualquer livro de sociedade, qualquer livro que trata de sociedade, direito comercial, direito empresarial, qualquer um desses livros, editado depois de 2002, né? Antes de 2002, ele perdeu um pouco da essência, mas a partir de 2002 para cá vocês têm livros já assentados na teoria da empresa. Então, o que nós vamos utilizar é essa bibliografia mais moderna. Né? As nossas aulas serão expositivas e vamos ter exercício durante as aulas, fazer exercício durante as aulas. Esses exercícios servem para pontuação para a prova, né? E também para a conferência de presença em sala de aula. Nós estamos num sistema de aulas presenciais. Robson, quer falar alguma coisa, Robson? Sim, professor, desculpa um incômodo. Pois não. Que eu sou aluno novo da turma, e é o seguinte, eu vim do 10º, que minha turma foi dissolvida,
E eu precisava saber, por gentileza, só desculpa incomodar o senhor, a respeito do representante de turma. Eu não sei, mas já Eu estou tão saber. perdido quanto o senhor. Eu já vou saber quem é o representante dessa turma. Me parece que é uma moça. Se eu não me engano, é uma aluna. Passaram o nome dela outro dia. Né? Eu estou aqui, Gisele, tá vendo lá? Gisele. Sim. Então, é Gisele Maria de Oliveira Silva. Sim. Já ela aparece, já apareceu. Ela apareceu. Eu vou colocar meu número aqui no chat aqui para ela poder me adicionar na turma. Obrigado, professor. Desculpa. Tá bom, gente. Então, voltando aqui à questão, nós faremos exercícios durante as aulas, evidentemente, né? E para a pontuação, para a prova, e utilizarei também a pontuação que vai ser feita aqui essa plataforma Teams, né? E essa pontuação para a prova e faz a conferência na sala de aula, conferência de presença na sala de aula. Tá? A avaliação será bimestral, da mesma forma como vocês já estão acostumados a fazer. Tá? A nota da avaliação é 8 e a nota de instrumento é 2. Os instrumentos nós vamos aproveitar esses exercícios de sala de aula para compor a nota de instrumento. Okay? No final da aula, ou melhor dizendo, no final que completa um módulo, vocês já perceberam que os meus slides eles estão organizados por módulo, né? Então, no final do módulo, esse é o módulo 1, no final do módulo, eu disponibilizo isto para os alunos. Tá? Eu disponibilizo isso para o aluno, tá bom? Você tem um monte de coisa aqui. Noite, povo. Como foram as férias? Noite, professor. Tudo certo? Tá, tudo certo. Como 2 e 2 fosse 4. Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque esse é o nosso primeiro encontro. Se não, o que vai acontecer? Eu vou entrar já nas sociedades para examinar, para estudar as sociedades. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode ligar o alto-falante, né, o microfone, melhor dizendo, e falar. O Robson disse que não quer perguntar nada. Está envergonhado ainda. André Santa Cruz é boa bibliografia. Sim, a bibliografia é a bibliografia de ponta, né? É uma bibliografia de ponta, é uma bibliografia que se moderna, né? Bibliografia moderna, que abrange todos esses tópicos que citei agora, que nós vamos examinar, tá? Ok? Todos esses tópicos. Eu até acrescentei aqui livros que não estão ainda no programa da faculdade, mas eu acho que é importante que vocês conheçam, né? Mas o mais conhecido é o Fábio Ulloa Coelho e o Ricardo Negrão, que todo mundo utiliza esses 2 livros, né? Mas tem livros muito bons aí, como Rubens Sequian, como Marlon Tomazetti, né? Marlon Tomazetti é da nova safra de escritores, né? De doutrinadores, tem um posicionamento muito bom, né? Sobre o direito empresarial. Né? Quem que é André Santa Cruz? André? Quem quer falar? Gabriele? Pode falar, Gabriele. Não? Ok. Quem é André Santa Cruz? Não sei. Enzo está citando aqui o nome de André Santa Cruz. Eu não sei quem é André. Bom, pessoal, então, desculpe, foi sem querer. Ok.
Gabriele também, ok. Bem, se vocês não forem perguntar nada, eu vou dar continuidade na aula, né? Porque hoje é nosso primeiro encontro, vocês podem fazer perguntas. À medida que eu for expondo a matérias, né, terminando a exposição, o aluno pode fazer perguntas, né, para que a gente possa ir desenvolvendo. Eu entendo que a aula não pode ser monótona, também não pode ser unilateral, ela depende da comunicação com o aluno. Eu não estou os vendo, né? Nós não estamos em sala de aula física, mas estamos em sala de aula presencial da forma remota. É o que diferencia o estudo pelo EAD, né? O estudo de EAD, ou EAD, o pessoal chama EAD, EAD, é aquele estudo à distância, o professor não está presencial. Ali é uma gravação e ele fala automaticamente a matéria, né, sem interagir com o aluno. Aqui, nesse sistema, nós temos a possibilidade de interação, né? E eu faço essa interação mesmo com o aluno. Ou eu pergunto para o aluno diretamente, ou então eu atendo os questionamentos feitos pelo aluno. Ok? Muito bom. Então vamos para frente, gente. Já que ninguém vai perguntar nada, vamos examinar então a nossa matéria aqui. Sociedades. Módulo 1. O que são sociedades, né? Essa é a grande pergunta que se faz. Sociedade é um ente dotado de personalidade jurídica. Que ente é este? Esse ente foi criado por ficção de lei. Tanto é no Brasil como fora do Brasil, em todo ponto, em todo local, todo país, você tem uma definição de sociedade que carrega como princípio básico que é um ente dotado de personalidade jurídica, ficção da lei, criado pela lei. Então, isso é que diferencia a sociedade, né, como pessoa jurídica da pessoa física. Pessoa física, pessoa natural, é um ente gerado biologicamente. A sociedade não. A pessoa jurídica, ela é um ente criado pela lei. Pela vontade do ser humano é que criou a sociedade. A sociedade ela é composta de pessoa física ou pessoa jurídica. As pessoas que compõem a sociedade possuem características diferentes da própria sociedade. Isso quer dizer, sócio é sócio de sociedade, ele não é dono da sociedade, né? Sócio é sócio, ele não é dono. Se você reunir todos os sócios da sociedade, aí você fala que a sociedade tem diversos donos, né? Se nós fizermos um paralelo aqui somente para compreender, evidentemente, guardadas as devidas proporções, se assemelha muito à situação de condomínio. Veja, cada condomínio é individual, tem a sua unidade habitacional individual. Mas quem organiza todo o condomínio são os condôminos. Mas então todos os condôminos podem administrar o condomínio? Podem, perfeitamente podem administrar. Só não é factível. Por quê? Se você tem 1000 condôminos, você teria 1000 administradores, vira uma bagunça. E é por esta razão que se nomeia um síndico, ou seja, o porta-voz dos interesses condominiais. A sociedade não é nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Cada sócio tem uma parcela, uma participação societária, um pedacinho do capital social. Um pedacinho do capital social.
Se eu colocar o capital social como fosse uma pizza, cada sócio tem um pedaço daquela pizza. Se todos os pedaços foram cortados com o mesmo tamanho, significa que todos os sócios têm a mesma participação societária. Mas se eu corto um pedaço, uma fatia mais larga do que a outra, significa dizer que aquele tem uma fatia maior do que o outro. Portanto, no capital social, ele teria o quê? Uma maior participação societária. Né? Uma maior participação societária. Então, o que é o capital social da sociedade? O capital social da sociedade são os recursos naturais, recursos necessários para que a sociedade possa conduzir o seu propósito, que é oferir lucro. Quem é que forma o capital social da sociedade? Os sócios. O que é que o sócio tem perante a sociedade? Uma parcela do capital social. É simples assim. Ele é o dono da sociedade? Não, não se fala em direito de propriedade societária. O que ele pode dizer? Que ele é dono de uma quantidade de cotas ou uma quantidade de ações daquela sociedade. Aí a pergunta vem, quer dizer que sociedade não tem dono? Claro que não. Sociedade não tem dono. Sociedade tem sócios, tem investidores. Pega, por exemplo, aqui só para a gente ilustrar, o caso da Petrobras. Quantos sócios tem a Petrobras? Um eu conheço, que é o governo federal, né? Que ele tem mais que 50% de participação societária. E os demais sócios? Tem sócios brasileiros e sócios estrangeiros. Sócios brasileiros e sócios estrangeiros. Porque é uma sociedade de economia mista. Tem sócios, tem investidor que ingressou na Petrobras como sócio hoje às 8 horas da manhã. E às 6 horas da tarde vendeu a sua participação societária. Por quê? Porque ele só tinha ações da sociedade e é exatamente isso que ele pode ir negociando. Então, quando você olha o imposto de renda de um investidor, ele nunca coloca lá que ele é dono da empresa tal, porque ele não é. O que ele declara ali? Que ele é proprietário, que ele é dono de tantas cotas do capital social. Isso não significa dizer que ele é dono da máquina, do terreno, do móvel, dos imóveis. Claro que não. Ele tem direitos assegurados pela nossa legislação, quer a legislação que trata das sociedades contratuais ou da legislação das sociedades institucionais, que assegura a ele a participação societária. Em decorrência da participação societária, ele responde perante a sociedade como sócio, na qualidade de sócio, tem direitos e deveres, né? Na qualidade de sócio, e como também ofere daquela própria sociedade os lucros, os dividendos que ela venha a produzir. Okay? Então, por isso que a sociedade, né, ela tem personalidade jurídica própria, porque ela se separa da pessoa que a criou, né, e mesmo que a administra, ela tem personalidade jurídica própria. Onde está isso? Nesse punhado de artigos que eu estabeleci aqui, 45, 981, 985 e 1150. Podemos dar uma passada de olhos em cada um desses artigos. Né? Por exemplo, o 45.
Diz lá, tudo do Código Civil. Começa a existência da pessoa, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida quando necessário de autorização, aprovação do Poder Executivo, averbando-se do registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, aqui nós temos o quê? A certidão de nascimento. Quando nasce uma sociedade, quando nasce uma pessoa jurídica de direito privado, quando é que ela nasce? Ela nasce com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Por que respectivo registro? E dependendo da natureza da sociedade, do seu propósito, ela faz o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas jurídicas, ou na junta comercial. Né? Ou na junta comercial. E, excepcionalmente, em se tratando de sociedade de advogados, na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? O 981, ele já é mais específico sobre a sociedade. Celebra um contrato de sociedade as pessoas. Aqui está no sentido genérico, portanto, tem que se abrir aí, conhecer quem são essas pessoas, físicas ou jurídicas, na forma como o Código Civil determinou, né, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Aqui também depende da natureza do empreendimento, depende da natureza da pessoa jurídica, né? Algumas, na sua organização, há possibilidade de contribuição com serviços, e outras não. Tá? Nós vamos ver isso depois no detalhe. Tá? Para o exercício de atividade econômica e a partir aí entre si dos resultados. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui já a obrigação do acionista ou do sócio ou do investidor. Aqui nós temos a obrigação dele. Qual é a obrigação dele? Contribuir com bens ou serviços. Essa é a principal obrigação. E o que ele tem o direito da sua contribuição? Ele tem o direito à partilha dos resultados. E os resultados, eles podem se apresentar de duas formas. O resultado positivo ou o resultado negativo. Se o resultado é positivo, significa que a sociedade oferiu lucro. Mas, se o resultado é negativo, significa que a sociedade amargou prejuízo. Isso é transferido para quem? Isso é transferido para os sócios. Ah, mas por que para os sócios? Ué, porque eles são os investidores. É claro, vamos fazer um paralelo aqui, você pega um dinheiro e leva para depositar no banco. Com o objetivo de quê? De oferir um lucro, um resultado. Mas se aquela aplicação que você fez no mercado financeiro rendeu negativamente, teve um rendimento negativo, se amargou um prejuízo. Quem vai pagar esse prejuízo? É você. Por que é você? Por causa do risco. Né? Então, o contrato de sociedade, ele tem naturalmente uma alha. Ele tem um risco ali embutido, que é o risco do empreendimento. Né? Por exemplo, olha, veja o que aconteceu recentemente com a Ford do Brasil. Ela resolveu fechar as atividades no Brasil. Significa dizer o quê? Ela saiu da Bolsa de Valores brasileira, não está mais. Não está mais aqui no Brasil. Então, o que vai fazer os investidores brasileiros? Os investidores brasileiros vão vender as suas posições societárias. Com prejuízo? É bem provável. É bem provável que sim. Né?
985. A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. É importante ressaltar que o artigo 985 trata basicamente da mesma situação prevista no artigo 45, quando fala do registro, né? Quando fala com o ato constitutivo no respectivo registro. Aqui era um pouco mais... aqui o legislador foi um pouco mais detalhista quando ele disse que é o registro, que a inscrição no registro próprio e na forma da lei. Então, o que quer dizer? Que a lei vai disciplinar qual é a forma de se fazer o registro, de que maneira se faz o registro e quem é o registro próprio. Eu citei agora há pouco para vocês 3 registros próprios: junta comercial, registro civil de pessoas jurídicas e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. É lógico que se eu levar o registro de uma sociedade empresarial para ser registrada na OAB, não vai ser possível fazê-lo, porque ali só se registra atos correspondentes à sociedade de advogados e nada mais. Absolutamente mais nada. Não posso, então, montar uma sociedade de advogados combinada com a de contador? Não, não pode. Você não tem embasamento legal para fazê-lo. Além de estar incorrendo num desvio de conduta profissional. A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio na forma da lei de seus atos constitutivos. O próximo artigo é o 1150. O empresário, agora vamos ao conceito básico que vocês viram no semestre passado, né? O empresário e a sociedade empresária, o empresário e a sociedade empresária. Agora estamos tratando agora, né, não é do investidor. O que nós estamos tratando é da figura empresarial. É da figura. A figura empresarial pode se materializar em forma de pessoa natural, pessoa física. Aí surge o empresário, figura do empresário, ou em forma de sociedade. Aí surge a sociedade empresária. Né? Vocês viram esses conceitos no semestre passado. Tá? Aí vincula-se quem? O empresário e a sociedade empresária. Os registros vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples, que é uma outra ramificação de sociedades, o registro é feito no registro civil das pessoas jurídicas. Aqui ressalva-se que a sociedade de advogados é uma sociedade simples, no entanto, por força do Estatuto da Ordem dos Advogados, o registro se faz não no registro civil de pessoas jurídicas, mas sim na OAB. Aí nós temos uma exceção, trata-se de uma exceção. E o registro depende do quê? Depende de normas. Normas que se estabelece tanto na junta comercial como no registro civil de pessoas jurídicas. E aí o legislador fez até aqui uma observação no final desse artigo, né? Colocou uma condição: se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária, aí ela vai fazer o seu registro no junta comercial, porque ela passa para a categoria de sociedade empresária. Então, é muito simples. Empresário, sociedade empresária, registro público de empresas mercantis, junta comercial. Sociedade simples,
registro civil de pessoa jurídica, exceto aquela sociedade simples que adotou um dos tipos de sociedade empresária. Por exemplo, vamos imaginar que alguém constituiu uma sociedade simples e adotou o tipo de sociedade anônima. Não importa o que ela vai fazer, não importa. É irrelevante o que ela vai fazer. O registro é da junta comercial, porque ela passou a ser sociedade empresária. É o que acontece com os bancos. Os bancos todos são sociedades empresárias. Por outro lado, as cooperativas, todas elas, sem exceção, as cooperativas, são sociedades simples. Quer dizer que a cooperativa de crédito, aquela que opera no mercado como um banco, ela não é uma sociedade empresária? Verdade, ela não é uma sociedade empresária. Ela é uma sociedade simples. Por quê? Por exceção à regra. Por exceção. Eu estou aproveitando, recapitulando, inclusive, alguns pontos que vocês viram no semestre passado, na conceituação de sociedade, de pessoa jurídica, pessoa natural, né, que compõem as empresas, empresário, sociedade empresária, né, toda aquela parte conceitual. Pergunto, algum questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Luciene Gomes Neves. Vai perguntar alguma coisa, Luciene? Abra o microfone ou ela não está presente? Tem alguém nessa sala, pessoal? Ninguém se manifesta? Estamos aqui, professor. Ô, Robson, você está perguntando se os slides serão disponibilizados? Serão disponibilizados quando eu concluir o módulo. Concluindo o módulo, eu disponibilizo os slides. Eu disponibilizo. Então, mas eu estou perguntando, quem que vai me responder? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Nenhuma pergunta para fazer? Então, Rafaela, você que passou aqui uma boa noite, qual é a pergunta que você quer fazer? Luciene, vamos lá. No momento, não. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Minha parte, não, senhor. Ok, eu vou para frente. No dia da prova, vocês aparecem com um monte de perguntas. Eu tenho, professor. Ótimo. Rafaela, abre o microfone, acho que fica mais fácil do que ficar escrevendo. Tá? Eu acho que todos ouvem né, o seu contato, né? Pode abrir o microfone. Onde está a Rafaela? Rafaela, onde você está? Você disse que tinha uma pergunta? Pode abrir Como mudar a plataforma? Vai lá embaixo onde você tem o seu nome, tem um microfone, clica em cima dele. Eu vou falar sobre sociedade simples, sociedade empresária, tá? Eu vou falar sobre elas. Nós vamos estudar as sociedades. Ok? O Ingrid, nós vamos estudar, viu? O administrador da sociedade responde de forma diferente com diferentes sociedades? Não compreendi a sua pergunta. Ué, está meio complicado de... Então, veja, quem está falando que está complicado? Espera um pouquinho só, vamos ver se eu consigo abrir por aqui. Dá só um segundinho, pessoal. Pode ser que o meu esteja bloqueando vocês. Deixa eu ver uma coisa. Eles mudaram essa tela, né? Espera um pouquinho só.
Só ver uma coisa, se eu tenho... Não, eu não tenho aqui o controle de vocês. Tá aberto. Tá aberto. Vocês não conseguem abrir o microfone de vocês? Aqui, ó. Quem que falou que não consegue abrir? Consigo. Seguiu. Como é que você fez, Rodrigo, para abrir? Ô, professor, eu clico na tela e abre o microfone. Aí, pessoal. Oi? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora vamos lá. Eu consegui abrir o meu fácil também, professor. Como? Eu consegui abrir o meu fácil também. Cliquei em cima do ícone lá do microfone e abriu. Isso, tá bom. Quem que está falando? A Luciene. Luciano, faça a pergunta que você quer, Luciane. Ai, no momento, por enquanto, não, professor. Ah, não. Ah, tá bom. Não, deixa eu pra próxima aula. Ah, tá. A Ingrid eu responderei no decorrer da aula, porque a Ingrid fez uma pergunta que é da matéria, né? Que é exatamente o que a gente vai tratar. A Rafaela não compreendia sua pergunta, Rafaela. Rafaela Bagalhães Costa. Abre teu microfone, Rafaela, por gentileza. Administrador da sociedade responde de forma diferente com diferentes sociedades? Eu não consegui compreender o que você quer perguntar, Rafaela. Onde está a Rafaela? Sumiu? Rafaela sumiu? Não entendi. No semestre passado, José Thalita, no semestre passado, a professora falou um pouco sobre sociedade, então, até o presente momento, eu não tenho dúvidas. Ok. A Rafaela, ela prefere escrever do que ela abriu. Ela não quer falar comigo. Tá bom, não tem problema. Os sócios respondem pelos atos dos administradores, certo? Não. Resposta primeira é não. Resposta segunda, talvez. A sociedade... você acha melhor escrever, Rafael? Tá. Veja, a sociedade tem personalidade própria. A sociedade tem personalidade própria. Os atos praticados pelos administradores respondem à sociedade. A princípio não respondem os sócios, responde à sociedade. Ela é pessoa jurídica, de direito privado, tem personalidade jurídica própria. Tá? Exatamente. Quem vai responder é a sociedade. Ponto. Ponto. Aí vamos fazer um paralelo? Vamos lá. Rafaela, você praticou um ato qualquer na sua vida privada. Quer dizer que quem vai responder é o seu pai? Não, é você que tem personalidade e capacidade jurídica plena. Mas meu pai não poderia responder? Talvez, se você não tivesse capacidade plena. No caso da sociedade, ela tem personalidade e capacidade plena. Então é ela que responde, não é o sócio. Tá? Os sócios poderão responder? A resposta é sim. Por culpa em iligendo. Culpa em iligendo, ou seja, culpa de eleição. Né? Elegeu errado, designou errado. Responde pelas consequências praticadas pelo administrador. Não tenho dúvida. Mas quem responde em primeiro plano é a sociedade. Ela que sofre todas as consequências da má gestão administrativa. Então, o sócio responde pelos atos dos administradores? Não. Quem responde é a sociedade. Poderá respingar sobre os sócios
se demonstrado que houve culpa em iligendo. Ficou claro para você, José? Não, perdão. O Rafaela. Ficou claro, Rafaela? Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão vou para frente. Vocês perceberam que eu não tenho pressa para jogar matéria em cima de vocês, né? E vocês vão ter muita matéria. Esses são os mesmos. Ah, já tá postado lá? Então eles mudaram o sistema aqui. São os mesmos que estão lá, então. Sim. São os mesmos. Mas eu posso te assegurar, Gisele, Rafaela, Hindenburgo dos Santos e todos os demais, que ler os slides é igual ler código. Se vocês não se aprofundarem nos estudos, não vão conseguir aprender nada. Tá? Muito bem, então a Gisele já antecipou aqui uma informação que os slides já estão na plataforma. Perfeito, então tá lá. Tá bom? Então já está lá. Já me antecipou. Fizeram alguma mudança na plataforma, não sabia. Bem, vamos lá. Vamos classificar as sociedades para que a gente possa compreender. A classificação é um processo de seleção. Por exemplo, se eu tenho um monte de bolinhas de gude vermelha, azul e preta, quantas bolinhas da cor azul eu tenho, da cor vermelha e da cor preta? Primeiro eu preciso separá-las, para depois contar. O que eu estou fazendo? Classificando. Então, o método de classificação é um método que simplifica a compreensão. Nada mais. Somente para isso serve a classificação. Classificação não é para ser decorada, é para ser compreendida. Não tente decorar a classificação, porque vocês vão cometer um grande erro. Classificar é entender. Então, quando vocês vão fazer uma viagem, o que vocês fazem? Um exercício mental. Para onde eu vou e o que eu preciso levar. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo uma seleção. Classificando. Eu vou para sítio que não tem piscina. Então não preciso levar maiô, nem short, nem biquíni, nada disso. Eu vou para a praia. Ok. Você vai para a praia, então você não precisa levar roupa de lã. Você precisa levar roupa de praia. Eu vou para a Europa, preciso levar roupa de lã, porque agora na Europa faz frio. Então, quando eu faço esse exercício de classificação, o exercício de seleção, né, de discriminação, o que eu estou fazendo? Eu estou auxiliando na compreensão das coisas. Então, por isso que nós classificamos, vocês podem encontrar da doutrina outros meios, outros métodos de classificação, e vocês também podem desenvolver algum. Tá? Pode desenvolver alguns. Eu classifiquei aqui, por exemplo, quanto à responsabilidade dos sócios, como é que as sociedades se organizam. Elas se organizam em responsabilidade limitada, ou seja, há um conjunto de sociedades cuja responsabilidade dos sócios é limitada. Isso quer dizer, a responsabilidade está restrita ao valor das suas cotas ou das ações subscritas e integralizadas. E dou aqui para vocês um exemplo do artigo 1052, que trata da sociedade limitada. E eu posso dizer também
que as sociedades anônimas, todas elas, têm responsabilidade limitada. Os sócios têm responsabilidade limitada perante a sociedade. A sociedade pode ser classificada também em um grupo de sociedade de responsabilidade ilimitada. Ou seja, há alguns modelos societários que a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Isso quer dizer que ele responde com os bens próprios, sem limite. E aqui eu cito o artigo 1039 do Código Civil. Há conjunto de sociedades que elas são de responsabilidade mista. Isso quer dizer, comungam dentro da formação societária duas categorias de sócios. Aquele sócio que tem responsabilidade limitada e os sócios que têm responsabilidade ilimitada. Então, essas duas categorias de sócios comungam dentro desse tipo societário. Que são que sociedades? As sociedades, por exemplo, comandita por ações, comandita simples. São sociedades que comungam dois tipos de sócios. Nós vamos examinar todas essas sociedades. Tá? Eu estou apenas fazendo uma parte conceitual para que vocês compreendam. Aqui é interessante frisar, e vocês viram isto, pelo menos estava no programa anteriores, né? Na desconsideração de personalidade jurídica. Por que se desconsidera a personalidade jurídica? Com o objetivo de adentrar nos bens pessoais dos sócios ou dos administradores. Por isso que você faz a desconsideração de personalidade jurídica. E ela é cabível na responsabilidade da sociedade que tem responsabilidade limitada. Por quê? Porque ali os sócios só respondem até o limite de suas cotas ou ações. Mas na responsabilidade ilimitada, ela não é cabível. Por quê? Eles já respondem com seus bens próprios, sem limite. Então, a importância de eu classificar de acordo com a responsabilidade dos sócios, por exemplo, de acordo com a responsabilidade dos sócios, né? A classificação de acordo com a responsabilidade dos sócios, é importante para eu saber se numa ação judicial, qualquer que seja, reparação de dano, ação trabalhista, qualquer uma delas, eu vou requerer a desconsideração de personalidade jurídica. Só posso fazê-la daquela que tem responsabilidade, cujos sócios têm responsabilidade limitada. Os sócios que não têm responsabilidade limitada, não adianta fazer, porque é inócuo o pedido. E a petição será inepta, porque ela não se presta para o fim e que se deseja o autor. Na responsabilidade mista, por exemplo, eu só posso buscar a quebra, a desconsideração de personalidade jurídica que para atingir os sócios que são da categoria limitada. Veja, na sociedade tem lá, vamos imaginar que tem uns 10 sócios. 5 têm responsabilidade limitada, 5 têm responsabilidade ilimitada. Então, eu só posso desconsiderar aqueles 5 da responsabilidade limitada, porque os demais já estão desconsiderados. É inócuo o pedido. Rodrigo, a responsabilidade limitada tem a ver com empresa limitada? Tem. A empresa limitada é uma empresa de responsabilidade limitada. Sim, antigamente ela chamava sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Com o Código Civil de 2002, abreviou para sociedade, empresa limitada, ou sociedade limitada.
Tem. Mas não é só ela que tem responsabilidade limitada. A sociedade anônima tem responsabilidade limitada. Os sócios da sociedade anônima, eles têm responsabilidade limitada. Então, não confundir responsabilidade limitada com a natureza jurídica da sociedade. Cuidado, tá? Porque a sociedade anônima tem responsabilidade limitada. Vamos examinar depois isso aqui em detalhes, tá bom, gente? Outra classificação que eu utilizei foi a condição de alienação societária. Né? Tá lá. Na condição de alienação societária, eu tenho um grupo de sociedades que é formada por pessoas. E um outro grupo de sociedade que é formado de capital. Né? Então, eu tenho um grupo de sociedade formado. Eita, nós, errado. Formado de pessoas e grupo formado de capital. Qual é a importância disto? Vejam que quando a sociedade é formada de pessoas, são sociedades contratuais. E nas sociedades contratuais impera a affectio societatis. Affectio societatis vocês devem ter visto no semestre passado. Vocês devem ter estudado no semestre passado. Faz parte do programa do semestre passado. E já na sociedade de capital, não há affectio societatis. E essas sociedades de capital, assim denominada sociedade de capital, porque são sociedades institucionais, das quais as pessoas, os sócios da sociedade, é um ponto irrelevante no conceito da sociedade. Porque se dá muito mais valor ao capital do que as pessoas que estão na posse das suas ações. É o caso da sociedade anônima. Na sociedade anônima, pouco interessa quem é de fato sócio da sociedade anônima. Porque eu disse há pouco a vocês que uma pessoa pode adquirir ações às 8 horas da manhã, vendê-las às 10 horas. E se tornou sócio da sociedade por 2 horas. Mais nada. Isso não é possível na sociedade contratual. Isso não é possível na sociedade contratual, mas é possível na sociedade de capital. Sociedade anônima, comandita por ações, né? São sociedades de capital. Nessa sociedade de capital, ela não tem affectio societatis, não existe affectio societatis. Porque a figura humana, na qualidade de sócio, é um fator irrelevante para a sociedade. O que não é na sociedade de pessoas. Por isso que elas chamam sociedade de pessoas. E por esta razão que elas são sociedades contratuais. Exige um contrato social. Na sociedade de capital, não há contrato social. Não existe contrato social. O que existe na sociedade de capital é um estatuto social. Portanto, eles chamam-se sociedades institucionais. Né? Dentro do grupo dos organismos institucionais, nós temos vários que se apresentam. Nós temos as sociedades institucionais, dentro do organismo dos entes institucionais. Você tem o condomínio, que é um ente institucional, você tem os clubes de futebol, os partidos políticos. São o quê? São entes institucionais e não contratuais. Né? Boa noite, turma. Boa noite, Pedro. Boa noite. Muito bem. Rodrigo, o que é affectio societatis? Se eu falar que vale 10 pontos, todo mundo vai se arvorar a dizer. Hein?
O que é affectio societatis? Se vocês não souberem, me digam que não sabem, para eu poder. Porque isso é importante. Porque a affectio societatis, ela aparece aqui na sociedade como um fator primordial e importante. Vocês não vão encontrar isso na lei. A lei não fala da affectio societatis. Ela não fala. Esse assunto é tratado pela doutrina e reconhecido pela jurisprudência. Pode haver, inclusive, uma quebra contratual com a saída, a retirada do sócio, ou até mesmo a cisão parcial ou total de uma sociedade, invocando a affectio societatis. O que é, Rodrigo? Livre vontade de se manifestar. Exemplo, motorista de aplicativo? Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui de sociedade. Nada a ver. Nada a ver. Nada. Rodrigo, não é isso, não. Não tem nada a ver. O que o motorista de aplicativo tem com a affectio societatis? Eu não sei. É, de fato, Luciene, é de afeto mesmo. Vocês não viram isso semestre passado? Vocês viram isso semestre passado ou não? Senão eu volto nessa matéria para vocês, não tem problema. Não viram mesmo? Cadê a minha menina aí a chefe da turma aí? Como é que é o nome dela? Gisele, né? Que é a porta-voz de vocês. É Gisele. É Gisele. Gisele e a Gabriele. Não é isso? Não. É Gisele. A Gisele. Gisele, você tem algum... Vocês não viram? Nós estamos aqui tendo determinada manifestação expressa da livre vontade da Constituição dos membros. Não, não é isso, não. Também não me lembro. Gente, esse ponto é um ponto fundamental nas sociedades contratuais. Ele é fundamental nas sociedades contratuais. Ele é fundamental nas sociedades contratuais. Affectio societatis. Eu vou explicar para vocês, saindo um pouco fora do direito empresarial, saindo um pouco fora do direito empresarial, eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês. O que é affectio? Affectio é afeto, como disse a própria colega agora há pouco aqui, né? A Luciene. Affectio é afeto. O afeto, a affectio, ela se manifesta em diversas situações. Quando ela se manifesta no âmbito empresarial, é que nós denominamos de affectio societatis. Mas ela se apresenta no nosso dia a dia, affectio. E é aí que eu vou descrever para vocês. Por que José namora Maria? Por que Maria namora José? Porque entre eles, entre José e Maria, existe um elemento que os une, que os aproxima, que é uma sinergia que os une.
esta sinergia... Não é. Será uma declaração de vontade? Não é. Isso é materialização. A affectio não se materializa. Ele é um elemento subjetivo. Então, deixa eu explicar, gente. Tá? Eu vou explicar fora do direito empresarial, depois eu entro no direito empresarial. Então, eu estou me dizendo, por que Maria namora Antônio? Por que Antônio namora Maria? Ou José, tanto faz. Por quê? Porque entre eles tem uma sinergia. Esta sinergia é duradoura? Às vezes sim, às vezes não. Por que vem o divórcio? A sequência do casamento. O divórcio ocorre porque o affectio, nesse caso não é societatis, é maritatis, né? Ou affectus conjugal. Não, Luciane, não. Eu estou falando que eu estou explicando sem entrar na seara do direito empresarial. Eu estou explicando o que é affectio, apenas a palavra affectio. Affectio societatis só se aplica à sociedade, nada mais. Tá? Se você te falar que casamento é uma sociedade, aí você pode ter um affectio societatis lá, mas não tem. Não tem. A affectio, ele se manifesta em diversas fases da nossa vida civil. Nós esbarramos e encontramos affectio. Nós encontramos affectio, um relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai, filho e mãe. Tenho esse affectio, essa sinergia. Alguém consegue palpar? Alguém consegue medir? Alguém consegue aquilatar o tamanho desse? Atribuir um valor? Não, porque ele é um elemento subjetivo. E além de ser um elemento subjetivo, ele é importante para o relacionamento. O casamento é duradouro porque a affectio que uniu João e Maria é duradoura. Essa sinergia é duradoura. Por isso que o casamento é duradouro. Ah, mas quando o casamento termina, por que terminou? Terminou porque houve a quebra da affectio. O affectio quebrou, ele espedaçou, rebentou, a ponto de que um não pode olhar na cara do outro. Você tem pessoas que no passado estavam unidos como a carne e a unha. E hoje estão separados em posições antagônicas. Um não suporta ver o outro. Isso aconteceu o quê? A quebra do affectio. A affectio se apresenta no casamento? Sim. Ela se apresenta também na nossa relação de amizade? Com certeza também. Eu já ouvi, vocês já ouviram, vocês inclusive continuam dizendo, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Por quê? Qual é o conceito, qual é o elemento que você levou a considerar que aquela pessoa é teu melhor amigo ou sua melhor amiga? Esse elemento é subjetivo. Por mais que você queira, você não consegue materializar. Porque ele é um elemento subjetivo. Esse elemento subjetivo não tem nada a ver com a beleza, não tem nada a ver com a postura da pessoa, não tem nada a ver com o tamanho da pessoa, tá? Não tem nada a ver com o conhecimento intelectual da pessoa. Tem a ver com um elemento subjetivo que atrai um com o outro. Há pessoas que passaram desde o primeiro momento da escola e até hoje
com vários amigos, mas com nenhum deles identificou-se com sinergia. São amigos, mas são amigos, confidentes, a ponto de ter uma sinergia, um affectio. Não. Este é o affectio. Voltando agora para o direito empresarial, ali no direito empresarial, a relação entre um sócio e o outro sócio se dá por esta sinergia que nós chamamos de affectio. E adjetivamos o affectio com a palavra societatis, para dizer é um affectio societatis, societário. Societário. Ele se manifesta enquanto os sócios estão em sinergia. O que significa para a sociedade? Significa que eles têm a capacidade, todos eles têm a capacidade de ceder, de convencer, de reconhecer, de dar, de perder. Há um comprometimento da pessoa formando um time. O que é um time? Um time é a reunião de pessoas que falam o mesmo idioma, que se comunicam. De que forma eles se comunicam num campo de futebol? Há uma sinergia entre eles. Né? Um passou a bola para o outro com o propósito desse outro fazer o gol. Mas por que ele não fez o gol? Porque ele está em sinergia com o grupo e reconhece que o grupo é composto de diversas peças. É isto que dá affectio societatis. A partir do momento em que um sócio questiona o outro sócio, entrando em atrito, nós temos a dissolução societária, nós temos a quebra societária. Por quê? Quebrou-se a affectio societatis. Procurem isso na legislação, vocês não vão encontrar. O Código Brasileiro não trata desta questão. Ele não trata dessa questão no Código Brasileiro. Mas é de suma importância para o direito empresarial nas sociedades contratuais. Nas sociedades contratuais. Quando há a quebra dessa affectio, a desconfiança que deposita um sócio em outro, né? A ordens e contra-ordens para subordinados. Demonstra o quê? Demonstra que o relacionamento em cima está ruim. Voltando para o campo de futebol, que vocês adoram. Vocês adoram. Imagine que o goleiro soltou a bola para o lateral. A pessoa pega a bola, caminha dentro do campo, não se preocupa com seus pares, com seus parceiros, e tem o objetivo de ir marcar o gol. O que ele está contribuindo para o grupo? Se alguém falar que é nada, eu concordo. Claro que é nada. O que ele contribui? Nada. Ele é um ser isolado. Falta o quê? Falta entrosamento. Esse entrosamento é affectio. Esse é affectio. As sociedades que quebraram, muitas delas, quebraram pela falta de affectio societatis. Tem um programa que passa na televisão chamado O Sócio. É um desses canais privados, né?
chama-se o sócio. É um magnata americano que tem bastante dinheiro, muito sábio, muito esperto, e ele socorre empresas em situações precárias, em situações financeiras de desentendimento. Mas o objetivo desse socorro, adivinha onde está? Na Affect Societies. Ele entra dentro da Affect Societies. Ele identifica os pontos nevrálgicos que impedem que um sócio colabore e forme a sociedade com outro sócio. Vale a pena assistir alguns episódios, porque ele é por episódio, tá? Chama-se O Sócio. Né? Mas prestando atenção agora nesse elemento chamado Affectius Societies. Vou dizer a vocês uma coisa. Mais de 80% dos conflitos societários de sociedades contratuais reside no Affect Societies. E ela não está disciplinada na lei. E não vai estar nunca. Porque ele é um elemento subjetivo. Ele é um elemento subjetivo. É um elemento subjetivo. Bem, Luciane compreendeu? Hindenburgo compreendeu? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a questão da Affect Societies? Por que, então, na sociedade de pessoas, a Affect Societies é importante e na sociedade de capital, a Affect Societies é irrelevante? Que são as sociedades institucionais. Por que elas são irrelevantes? Porque na sociedade de capital, pouco importa para a sociedade quem são os sócios. Pouco importa. É um elemento colocado em terceiro, quarto, quinto plano. O importante nas sociedades de capital, e por isso que chama capital, é dinheiro. É o capital. O importante nas sociedades contratuais não é o dinheiro. É a sinergia. É a Affect Societies. É a Affect Societies. Isso é importante lá na sociedade de pessoas. Mas nenhuma sociedade de capital nós encontramos affectos. Existe uma exceção. Opa, apertei demais aqui. Existe uma exceção. As sociedades anônimas, elas se apresentam de dois modelos. Sociedade anônima de capital fechado, sociedade anônima de capital aberto. Muito simples de compreender a diferença entre uma e outra. A de capital fechado, o próprio nome já diz, o capital é fechado. Ninguém pode entrar. A de capital aberto, o nome já diz, é capital aberto. Ele está na Bolsa de Valores. Então eu vou lá na Bolsa de Valores e compro as ações de quem eu quero. Desde que eu tenha dinheiro, vou lá e compro. Quero ações da onde? Da Souza Cruz? Vai e compra. Eu quero umas ações do Banco do Brasil. Vai lá e compra. Vai na Bolsa de Valores. Você compra as ações, porque elas estão abertas. Já na sociedade de capital fechado, eu quero uma ação da empresa de capital fechado. Não consegue. Por quê? Ele não está disponível. Ela está fechado. Normalmente, olha o que eu estou dizendo, normalmente, as empresas anônimas de capital fechado são empresas de núcleo familiar. Núcleo familiar. Ou de núcleo de amizade entre eles, entre sócios. Tá? São pessoas que se uniram e criaram uma sociedade anônima de capital fechado. Aqui nesse tipo societário,
é possível, não é certeza, mas existe a possibilidade de caracterizar affectus societatis. Importante destacar, por que a gente faz essa distinção, a empresa que tem affectus societatis e a empresa que não tem affectus societatis? Qual a outra importância disto? Que as empresas contratuais estão sujeitas à desconsideração de personalidade jurídica. As empresas institucionais, a desconsideração de personalidade jurídica está no campo remoto. No campo remoto. É dificílimo caracterizar ou pleitear uma desconsideração de personalidade jurídica na sociedade que não há affectus societatis, que não é uma sociedade contratual. Exceto, evidentemente, que eu chamo aqui para a atenção, a sociedade anônima de capital fechado, que tenha cunho familiar. A estas é possível o exame da desconsideração de personalidade jurídica. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Então vai para frente. Quanto à personificação, o que é personificar? Personificar é atribuir personalidade jurídica. Nós, pessoas físicas, somos personificadas. Por quê? Nós temos personalidade jurídica, ou personalidade civil, perdão, que não deixa de ser jurídica, né? Personalidade civil. Nós temos personalidade civil. Quando é que nós adquirimos essa personalidade civil? Adquirimos a personalidade civil com o nascimento. Com o nascimento. Adquirimos personalidade civil. Mas, então, todas as sociedades são personificadas? Não. Aí é um ledo engano. Não são todas personalidades, as sociedades personificadas. Existem sociedades personificadas, aquelas que possuem personalidade jurídica, mas existem também sociedades despersonificadas, ou seja, que não possuem personalidade jurídica. As sociedades que possuem personalidade jurídica são as sociedades contratuais e as sociedades anônimas. As sociedades despersonificadas são aquelas que não possuem personalidade jurídica. Por que elas não possuem? Porque são as sociedades em comum, por exemplo, não têm personalidade jurídica. Ela não tem personalidade jurídica, a sociedade em comum. A sociedade de fato, que é uma variação da sociedade em comum, também não tem personalidade jurídica. E a sociedade em conta de participação, que também não tem personalidade jurídica. Nós vamos examinar depois todas essas, viu, gente? O que é uma sociedade em comum? A sociedade em comum... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tenho. Ah, não tem aqui, não. Eu falo, tá? A sociedade comum é aquela que está ainda numa fase embrionária de nascimento. Ou seja, ela existe como sociedade, mas ainda não tem os seus atos constitutivos registrados. Ela existe a partir de quando? A partir do momento que os sócios se reuniram
e decidiram criar uma sociedade. Meia dúzia de pessoas lá se reuniram no boteco, né? Ouvindo Zeca Pagodinho, batendo o pandeiro, resolveram, vamos criar uma sociedade? Naquele momento nasceu o quê? Uma sociedade. E nesse momento ali já começam a surgir as primeiras obrigações e deveres dos sócios. Preciso contratar um advogado formado pela FIC para poder elaborar meu contrato social. Preciso contratar contador. Preciso contratar como é que chama? Eu esqueci o nome aqui. Um agente para fazer o desembaraço da documentação. Preciso contratar, fazer um contrato de aluguel, preciso de uma sala, preciso de um departamento, preciso de um salão. Isso ocorre quando? Isso ocorre tudo antes. Enquanto essa sociedade estiver com seus atos constitutivos pendentes de registro, ela é constituída como sociedade em comum. E aqui, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. A responsabilidade dos sócios é ilimitada. E a sociedade, de fato, ela se assemelha à sociedade comum, mas com uma pequena diferença. Enquanto que na sociedade comum, os investidores, os sócios, têm o interesse, têm a esperança, têm a vontade de obter a personalidade jurídica, portanto, de escrever, de levar a registro os seus atos constitutivos. Na sociedade, de fato, isso não ocorre. Na sociedade, de fato, não passa pela cabeça das pessoas a vontade de levar a registro qualquer ato de constituição de sociedade. Exemplo, Dona Maria e Dona Margarida perderam o emprego, a Covid, resolveram fazer em casa coxinhas, risoles e outros bichinhos mais para vender. Deu certo, está lá fazendo. Pergunta para elas se elas querem constituir uma sociedade. Não, que isso, nós somos pequenininhos, nós somos não sei o quê. Não interessa. Então, são os marginalizados, estão à margem da legislação. Mas o legislador tratou como sociedade comum. Ele incluiu dentro do conjunto a sociedade comum, na esperança de que um dia venham se regularizar. Mas já sabemos que não será regularizado. Vai ficar na marginalização. E a sociedade em conta de participação, que vamos também examinar, né, depois, é uma sociedade prevista pela legislação brasileira e ela nunca vai adquirir personalidade jurídica, mesmo que ela leve os atos constitutivos para serem registrados, arquivados. Ela nunca vai adquirir personalidade jurídica. Portanto, são sociedades despersonificadas. A sociedade em comum, ela é despersonificada temporariamente. Porque a partir do momento que ela consegue obter o registro, ela deixa de ser despersonificada e passa a ser personificada. Ainda tem mais uns minutinhos, ainda temos, né? Quanto à natureza jurídica. Natureza jurídica, a gente tem um conjunto de sociedades simples, que são as sociedades que se dedicam a atividades intelectuais, de natureza científica, artística e literária. Temos aí as sociedades cooperativas, que está dentro do conjunto de sociedades simples. Temos as sociedades empresárias, o outro conjunto,
Nas sociedades empresárias, eu tenho aquelas que exploram a atividade econômica de empresário. Opa. Aquelas que exploram a atividade econômica de empresário. Ok? 21 horas. Perguntas. Não vou terminar, na semana que vem a gente continua, tem 26 slides esse conjunto, tá? Semana que vem nós vamos fazer um exercício, viu, gente? Se preparem. E aí, pessoal? Professor? Pois, quem está falando? A Luciene. Boa noite. Boa noite. Um exemplo de sociedade contrapartida. Como contrapartida? Contrapartida, deixa eu voltar aqui no slide. Conta de participação. É ela mesmo. Depois eu vou explicar essa sociedade para vocês, tá? É ela mesmo, ela só existe ela, de contraparticipação. Ela é muito utilizada na construção civil. Tá? Muito utilizada na construção civil. Mas na próxima aula eu detalho isso com vocês, tá? Tá, ok, então. Eu vou detalhar isso com vocês, tá bom? Ela é muito utilizada. Na construção civil se utiliza muito a sociedade em conta de participação, como da mesma forma se utiliza também a sociedade por propósito específico, né? Depois, na próxima aula, eu posso explicar isso para vocês. É que eu não tenho tempo, né? Okay. Nós só temos meia aula, né? É verdade, é mola inteira. Só meio período. Então, eu preciso enxugar um pouquinho. Como eu estou na parte conceitual, nós vamos examinar isso tudo por detalhes, tá bom? Ok. Ok, professor, obrigada. De nada. Vamos lá. Cadê a nossa representante? Não fala nada, a representante é quietinha, hein? E daí, pessoal? Mais alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite. Gisele, fala, Gisele. Eu estou falando, você disse que eu sou quieta. Pois é. Quais são as suas ansiedades? Eu tô longe de vocês. É só o primeiro dia. É só o primeiro dia, né? Então tá bom. Mas eu preciso saber quais são as suas dificuldades, né, que vocês têm aí, para a gente tentar ver se dá para fazer alguma correção de rumo, ok? Isso. Tudo bem? Mas no decorrer das aulas a gente vai se comunicando. Então tá ótimo, então. Então tá bom. Ficou claro para vocês aí a questão da Factio Societatis? Sim. Ficou fácil, né? Eu ainda colocaria um exemplo ainda dentro da Factio Societatis, mas não é a Factio Societatis, é a Factio, tá? Dentro do Affectio. Por que uma pessoa começa a namorar com a outra? Tá no shopping, passeando, de repente, um olha para o outro, dá uma química. O que é aquilo? O pessoal chama-se amor à primeira vista. Affectio, gente. É exatamente isso, Robson, porque ficou apaixonado, é exatamente isso. Mas qual foi o elemento? E aí, às vezes, a amiga fala assim, você gostou daquele sujeito feio? Ele é horrível, olha o nariz dele torto, olha a orelha, ele é orelhudo, é zoiudo, coloca um monte de defeito, mas a pessoa nem ouve, nem toma conhecimento. Por quê? Porque exatamente você tem um elemento subjetivo, atração, você pode chamar como quiser, exatamente, pode ser uma atração, sim, beleza, simpatia, entre outros, jeito, enfim, você pode batizar como você quiser, mas no fundo, o que é esse elemento? Este elemento é subjetivo. Esse elemento é subjetivo. Muito subjetivo. Tanto é que a grande dificuldade que tem no direito criminal, são as agressões às mulheres, que vem a Lei Maria da Penha. Muitas mulheres não denunciam a agressão. Por quê? Medo, receio, pode ser, é lógico, mas uma grande parcela não é medo nem receio. Eu conheci um caso muito engraçado mesmo,
que a mulher denunciou o marido, né, por agressões, uma série de coisas. E aí ele acabou sendo enjaulado. O que ela fez? Foi, contratou um advogado, pagou um advogado para tirar ele de lá. Para tirar, não negava as informações, mas disse que não conseguia viver sem ele. O que acontece? Ele é um elemento psicológico, é um elemento que você não consegue materializar. Isso é afeto. Ok, pessoal? Vou agradecer pela atenção de vocês. Okay? Me despedindo agora, nesse momento, e passei para vocês aí qual é o meu e-mail de contato, tá? Tá bom? Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado. Até a próxima semana. E desconectando.